Questão 44 do primeiro exame de qualificação R de 2020, uma questão de química, né? Ela fala o seguinte: em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos, que apresenta a fórmula molecular C2H6O. Entre esses componentes da mistura, ocorre isomeria plana do seguinte tipo. Pessoal, esse é um tópico que a UERJ adora, tá legal? Então, invista o seu tempo em estudar a isomeria, tá? Isomeria plana, tá? Os isótopos geométricos, cis e trans, vai cair na prova com certeza, tá? Eu vou elencar aqui essas que a questão está te mostrando e eu deixo aqui para você de dever de casa você olhar outros tópicos de isomeria plana, porque é certo na parte de química orgânica que vai cair a parte de isomeria, tá bom? E aí, vamos lá, pessoal. Isomeria de cadeia. O que seria uma isomeria de cadeia? Primeiro você tem que entender o que é o isômero, né? Iso significa mesmo, meria partes, ou seja, as mesmas partes. É algo que tem as mesmas partes, beleza? E aí, se eu tenho o C2H6O, eu posso escrever esse elemento químico de algumas formas, né? Vamos imaginar aqui. Eu tenho, por exemplo, o CH, né? Outro CH, né? HOH. O que é isso? Pessoal, isso aqui é o etanol, beleza? É C2H6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, O. Isso aqui é o etanol, a molécula de etanol. Só que eu poderia escrever isso de outra forma? Sim. Eu poderia colocar CHH, né? O, C, H, H. Então, eu tenho aqui 2 carbonos, C2, tenho 6 hidrogênios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e um oxigênio. Só que repare que aqui eu tenho duas funções químicas diferentes, beleza? Aqui eu tenho um éter, é o metoximetano, tá? Eu tenho aqui um grupo OH na ponta, ligado a um carbono diretamente, que vai me dar a função álcool. E aqui eu tenho um oxigênio no meio de duas cadeias carbônicas, que vai me dar a função éter, beleza? Vai me dar a função éter. Isso é importante você entender. Então, por isso que eles são isômeros. Eles têm a mesma fórmula molecular, só que quimicamente eles podem funcionar de diversas maneiras. E aí eu vou te mostrar por que essas opções aqui fazem ou não sentido para você. Tá legal? Primeiro, o que é uma isomeria de cadeia? Gente, eu posso ter, né, dentro da parte de química orgânica, cadeias abertas, cadeias fechadas, né, que a gente chama de cadeias cíclicas, alicíclicas, alifáticas, que são as cadeias abertas também. Um exemplo de cadeia aberta, né? Eu posso ter aqui, ó, o carbono ligado, né, a diversos carbonos. Isso aqui é uma cadeia fechada. E eu posso ter a mesma coisa com uma cadeia aberta. Ó. Eu posso ter um exemplo disso, tá bom, pessoal? Caso eu tenha essa mesma condição de fórmula molecular, podendo ser escrita de formas diferentes numa cadeia, eu tenho isomeria de cadeia. Beleza? Isomeria de função, né? Eu já acabei te explicando o que é. É dentro da mesma fórmula molecular, você ter funções orgânicas diferentes, que foi o primeiro exemplo, que inclusive é a resposta da questão. Mas vamos passar para as outras para que você estude a questão, tá? Isomeria de posição. Isso aqui é legal, né? Como assim? Por exemplo, eu tenho uma cadeia onde não faz diferença para mim, ou seja, é a mesma coisa de eu ter essa fórmula molecular, só que o oxigênio aqui, né, ele pode estar ligado tanto aqui na ponta, quanto aqui nessa ponta, quanto nessa ponta. Beleza? Caso eu tenha aqui mais uma continuidade da cadeia, você vai entender, aliás, você vai conseguir concordar comigo se eu disser que esse elemento, né, é diferente desse elemento aqui, ó.
o que diferencia a posição do heteroátomo, que é o que a gente chama aqui, né? Isso aqui é o heteroátomo, um átomo diferente de carbono e hidrogênio, numa cadeia carbônica. Ah, Murilo, mas se fosse então, né? Vou colocar aqui de repente aqui, ó, uma dupla oxigênio, se fosse outra coisa, não fosse só uma ligação simples, seria também um heteroátomo. Se fosse outro átomo de carbono, né? O que a gente chama de ramificação, sim, também seria uma isomeria de posição, posição de cadeia, tá? Uma cadeia que seria, de repente, com uma ramificação diferente. Como assim uma ramificação diferente? Eu poderia ter, essa ramificação está aqui na ponta, no primeiro carbono. Eu poderia ter uma ramificação aqui, ó, no segundo carbono. Eu poderia ter uma ramificação de 2 carbonos, ou de N carbonos. Então, a posição onde eu escrevo a mesma forma molecular, só que com posições diferentes da ramificação, ou de heteroátomo, né, ou de cadeias, vai me dar um isômero de posição. Deu para entender? Pô, Murilo, bacana, legal. E, pessoal, nós temos a isomeria de compensação ou a metameria, que é a questão do heteroátomo, tá bom? Então, o heteroátomo ele pode ser ligado tanto à questão da posição, quanto a onde que ele vai estar na cadeia, né? Porque posição ela engloba heteroátomo, engloba a questão da ramificação, da dupla ligação, envolve vários conceitos que a posição apenas, né, é o foco. Mas, quando a gente fala especificamente de um heteroátomo, ou seja, eu vou colocar aqui um átomo de nitrogênio, beleza? Se eu tenho aqui, ó, um átomo de nitrogênio, e esse átomo está aqui, e numa outra organização esse átomo está aqui, se eu estou me referindo diretamente ao átomo, é o heteroátomo, átomo que não é carbono e hidrogênio, eu tenho a isomeria de compensação. Repara que você precisa dar uma viajada aqui para entender isso, sendo que no começo você só tem a fórmula molecular, beleza? Então, estude as outras opções também. Isomeria é muito importante, cai bastante, beleza? Você tem que entender esse tópico e a resposta para essa questão, como eu já te mostrei no começo, é isomeria de função, letra B.